louvado, nós louvamos ao Senhor Deus pela bênção de sermos chamados teus filhos, de podermos estar na sua presença agora. Irmãos, ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, no capítulo 6, a partir do verso 1. João, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim as Sagradas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim a Sagrada Escritura. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo uma grande multidão que vinha até ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e dois pequeninos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: faça os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se assentaram em número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos e os discípulos para os que estavam assentados. E do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir, a levá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente, sozinho, para o monte. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos. Amados, eu vou ter que resumir a mensagem por causa do tempo, mas peço a Deus que Ele lhe dê graça nesta hora e graça aos irmãos também, para que os irmãos possam absorver esta palavra, que ela é muito importante para nós, para todos nós. Foi para mim quando eu estudei, vai ser novamente agora, e creio que será para os irmãos também, porque é a palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. Bom, então vamos lá. O texto já começa dizendo assim: após estas coisas. Que coisas são essas? Jesus tinha ido para uma festa lá em Jerusalém. A Bíblia não determina que festa é essa. Sabemos que não era Páscoa, porque o texto já afirma isso. A Páscoa estava próxima. Então não tinha acontecido ainda. Então tinha uma festa que estava ocorrendo em Jerusalém e Jesus foi até a cidade. Jesus era uma pessoa, queridos, muito sociável.
Ele é uma pessoa extremamente sociável, alguém que busca encontrar, falar. Jesus gostava de uma festa, ele amava a festa. E ele foi com seus discípulos lá para Jerusalém para esta festa. Chegando lá, Jesus deparou com uma situação que o comoveu sobremaneira. Tá? Ele viu um homem deitado, até preguei sobre isso aqui, um homem deitado em seu leito, numa maca, e ele estava enfermo por quase 38 anos. Ele não andava mais. Ele estava ali dia e noite naquela maca, naquele leito, sem poder se mover. E ele estava à beira de um tanque chamado Betesda, que era uma tradição que os judeus criam, que um anjo descia ali, mexia as águas e quem entrasse naquelas águas primeiro seria curado. Então já falei sobre isso aqui. E Jesus viu aquela cena, se comoveu profundamente com aquilo, foi até esse homem e o curou. E esse homem ficou eufórico. Imagina isso, um camarada 38 anos subjugado por uma doença, por uma enfermidade, sem saber o que fazer, né? Não tinha mais saída, não tinha médico, não tinha recurso, não tinha mais nada. A única coisa que lhe restava era ficar ali na beira daquele lugar, daquele tanque, aguardando um suposto anjo que desceria para curar. Jesus foi lá e fez a cura. Esse homem ficou eufórico. E a Bíblia diz que num determinado momento, quando ele se volta, Jesus já tinha ido embora. Então, na euforia dele, ele não tinha nem agradecido a Jesus, ele não tinha continuado o diálogo com Jesus. No meio de toda aquela confusão, festa e tudo mais, Jesus se afastou e foi embora. Muito bem, o que aconteceu? A ordem que Jesus deu é: toma teu leito e vaza, vai embora. E aí foi o que ele fez. Aí ele botou o leito debaixo do braço e saiu pela cidade. Só que tem um pequeno detalhe aí: era dia de sábado. Aí a coisa começa a complicar, porque ninguém podia fazer nada no dia de sábado. No dia de sábado o camarada não podia fazer nenhum tipo de trabalho. E olha só que coisa interessante, esse camarada aparece no cenário, no meio de uma festa, carregando o seu leito. E aí os religiosos de plantão imediatamente apareceram. Eles apareceram na hora e indagaram aquele homem. Chegaram para ele e disseram assim: tu não sabe que hoje é sábado e você não pode carregar o seu leito? Isso é trabalho. E trabalho não pode ser feito no dia de sábado. Aí aquele homem se virou inocentemente para os seus inquiridores e disse assim: mas espera aí, eu acabei de ser curado, olha, eu não andava mais, 38 anos deitado nessa maca aqui, e aí de repente apareceu um homem, e esse homem olhou para mim, estendeu sua mão sobre mim, e eu fiquei curado. E aí aqueles homens ficaram mais aturdidos ainda: mas como isso é possível? Como você ficou curado? Não, é verdade, eu fui curado. E aí os homens começaram a inquirir sobre que pessoa era essa, que homem tremendo era esse que efetuou essa cura. E ele disse: eu não sei quem é, porque quando eu me virei para falar com ele já tinha ido embora. Passado algum tempo, esses religiosos encontram Jesus e começa um debate. Não que Jesus quisesse esse debate, mas começa um grande debate entre esses religiosos e Jesus. E eles contrapõem Jesus em relação àquela cura, em relação àquele milagre. Isso está registrado no capítulo 5. Tudo que eu estou falando está lá no capítulo 5, para quem quiser ler. Então o que acontece? Eles começam a falar com Jesus e dizendo assim: você fez algo errado, algo ilícito. Você curou um homem em dia de sábado. E isso não pode ser feito. E aí Jesus
contrapõe aquele absurdo, mostrando para eles que a essência da religião não é essa. A essência da religião não são um conjunto de regras formadas, porque essa ideia de jornada do sábado, por exemplo, o camarada só podia caminhar tantos metros. Isso não está na palavra, Moisés nunca falou isso. E eles, digamos assim, normatizaram, dentro daquilo que Moisés colocou, eles normatizaram colocando distância e acrescentando itens que tornavam o cumprimento daquilo algo extremamente doloroso. Você já imaginou? Você tem que estar com uma fita métrica do teu lado medindo. Opa, peraí, deixa eu ver aqui, eu não posso ultrapassar, porque se eu ultrapassar isso aqui, vou botar um odômetro no pé e ficar toda hora olhando, né? Meu Deus, caramba, já estou chegando lá, já não posso. Aí o cara não pode voltar, porque se ele voltar, ele descumpre a regra e entra em pecado. Olha que coisa absurda. E esse absurdo era exigido pelos religiosos da época, como também era exigido por eles que não podia haver cura no sábado. E Jesus parou na frente do camarada e falou assim: mas vem cá, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Vocês são os responsáveis em mostrar o amor de Deus para o homem. Vocês são os responsáveis para trazer a verdade de Deus para o homem, para encaminhar as pessoas no caminho certo. E olha o absurdo que você está me dizendo. Você está me dizendo que a dignidade humana, ela está abaixo das regras que vocês colocam. Então eu teria que esperar o dia de domingo ou de segunda-feira para livrar um homem que estava há 38 anos acamado, doente, desesperado. Eu tenho que esperar o dia certo para fazer essa cura. É isso mesmo que você está me dizendo. Mas eles estavam irredutíveis. E eles falavam com Jesus de uma maneira absurda, criticando toda a obra dele, insistindo com ele que ele estava errado. E aí Jesus começa a acentuar um pouco mais o seu discurso e começa a mostrar para eles que não é essa a vontade de Deus. Não foi isso que Deus estipulou para ninguém. Não é isso que Deus exige do homem. E na sua profunda tristeza, diante da desumanidade, diante da falta de amor, daqueles que deveriam ser os mais amorosos, daqueles que deveriam ser o exemplo de amor, de caridade, de ajuda, de socorro, de estar presentes. E quando Jesus depara com isso, uma profunda dor entra no seu coração. Ele fica atônito com aquilo. E aí, isso a gente percebe claramente nessa declaração que ele faz. No capítulo 5, versos 45 ao 47. Diz assim: não penseis que eu vos hei de acusar para o Pai. Jesus estava dizendo assim: eu não preciso falar mais nada com vocês. Não sou eu que vou acusar vocês perante o Pai, mas a própria palavra que vocês pregam. E aí Jesus fala para eles isso, e a gente nota claramente, nitidamente, tá, a tristeza do coração de Jesus quando ele fala essas palavras. Então ele diz assim: não penseis vós que eu vos hei de acusar para o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. E aí Jesus continua: porque se vós cresceis em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? João capítulo 5, do verso 45 ao 47. Então Jesus chega para aqueles religiosos e diz assim: não sou eu que vou acusar vocês, mas Moisés, quem vocês reverenciam. Porque Moisés fala sobre mim, Moisés fala sobre o meu propósito,
Moisés diz qual é o meu objetivo e para que eu vim. Tudo está escrito na lei de Moisés. E eu vim para cumprir essa lei. Mas se vocês crescem no que está escrito na palavra, da forma certa, se vocês a interpretassem segundo o Espírito Santo de Deus, se vocês a entendessem como o próprio Deus nos mostra e nos fala, vocês saberiam que eu sou aquele que falo com vocês. Mas como vocês não creem desta maneira, como vocês não creem na própria pessoa que vocês reverenciam, vocês não vão acreditar e não vão crer na minha palavra, naquilo que eu estou falando agora para vocês. Jesus termina o seu discurso, o seu debate com esses religiosos nesse exato momento. E ele ficou tão desgostoso, tão entristecido, tão terrivelmente abalado pela estupidez, pela grosseria, pelo desamor daqueles religiosos, que ele resolve ir embora. A festa perdeu o brilho para ele. Ele simplesmente não sentia mais prazer em ficar ali. Aí o que acontece? Jesus passa para o outro lado do mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Então ele passa para o outro lado do mar, vai para um monte, e aí começa a passagem que nós acabamos de ler agora. Mas por que eu tive que vir um pouquinho para trás? Porque esse é o pano de fundo da história e daquilo que Deus vai nos falar hoje. O pano de fundo é exatamente uma religião podre, uma religião que não vale mais nada, uma religião que não atende mais à expectativa de Deus, uma religião que não traz mais para o homem o que ele precisa. Justamente isso. As pessoas estavam ali na beira daquele tanque buscando um socorro, para alguém socorrê-las, que alguém fosse até elas. Outros estavam ali naquela festa também em busca de alguma coisa, mas a religião da época já não as atendia mais. Não podiam mostrar o Deus verdadeiro, não atendia mais as expectativas de Deus. Portanto, tudo que era criado pelo próprio homem, com o único objetivo: trazer glória para si mesmo. E nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente. Então Jesus agora está em um outro cenário. Ele está no monte com seus 12 discípulos, e aí ele olha e vê uma multidão de pessoas o seguindo, se aproximando dele. E aí entra no coração de Jesus uma compaixão sem medida, porque Jesus tinha um coração quebrantado, um coração amoroso. Ele se preocupava com o homem, ele se preocupava com a pessoa, com os sentimentos da pessoa. Por isso que eu digo, Jesus estava em um momento da história onde o cenário, onde o pano de fundo era uma religião completamente apodrecida, e agora ele estava exatamente dentro desse pano de fundo, apresentando uma outra proposta, trazendo aquilo que sempre foi desde o início. Não existe nada novo, sempre foi assim. Essa sempre foi a vontade de Deus. O mesmo Deus que passeava no jardim, atrás de Adão, atrás de Eva, querendo conversar com eles, querendo saber quais eram os seus problemas do dia, o que foi que aconteceu de novo, o que não deu certo. E ali ele comungar com o homem todos os dias. Deus fazia isso. E a Bíblia ainda diz o horário: na viração da tarde, no final do expediente. O happy hour. Pensa bem, um happy hour com Jesus, com Deus. Que coisa linda. Adão teve esse privilégio. E ali eles conversavam sobre diversos assuntos, sobre tudo que os envolvia.
Sempre foi assim. Mas o homem se corrompeu. E a sua maneira de enxergar a Deus foi mudada por causa do pecado. E ele começou a acrescentar coisas. Gente, o resultado que nós temos hoje em nossos dias não é nada diferente do que foi no passado, da religião da época. E a mensagem de hoje vai nos trazer exatamente essa luz, nos mostrando que como a religião passada estava tão apodrecida, o que existe hoje, nos nossos dias, é a mesma coisa. Está tão apodrecido, ou se não tiver pior, tanto quanto. Não se atende mais às expectativas do homem nos dias de hoje. Não conseguimos mais atingir o coração das pessoas com a religião que é apresentada. Simplesmente pelo fato, porque o homem desviou o seu foco. O foco de Deus sempre foi o homem, a sua essência, as suas necessidades, a sua carência. Deus sempre focou na proximidade, no relacionamento. Sempre foi assim. Mas nós mudamos isso. Nós nos afastamos desse propósito. Muito bem. Então, esse é o pano de fundo. Aí Jesus está lá no monte com seus discípulos e a multidão vem se aproximando. E aí acontece algo inusitado. Jesus se vira para Filipe e diz assim: Filipe, tem que comprar pão para essa moçada. Prestem bem atenção. A Bíblia diz que Jesus se vira para Filipe e diz assim: aonde é que nós vamos comprar pão para todo mundo? Precisamos comprar pão. Precisamos alimentá-los. Tem gente aí que não come há muitas horas. Existem pessoas famintas e nós temos que suprir. Olhem, pensem bem. A mente de Jesus, como a mente dele raciocinava, como ele via as coisas, sempre voltado para o homem, sempre buscando assistir esse homem em todos os sentidos da sua vida. Mas qual é a resposta de Filipe? Filipe diz para Jesus assim: o quê? 200 denários de pão não serão suficientes para poder alimentar esse monte de gente. Então, para os irmãos entenderem, vamos dimensionar isso. Porque muitas das vezes nós lemos o que está escrito na palavra de Deus, mas não nos preocupamos em dimensionar aquilo que é falado. Um denário, a moeda romana de maior circulação dentro do império, ela equivalia à dracma grega. Era uma moeda de prata, pequenininha. Essa moeda equivalia a um dia de salário de um profissional braçal. Um dia de salário. Como Israel inteiro vivia da agricultura, vivia do pastoreio, 99,99% da população ganhava isso, um denário por dia. E aí Filipe chega para Jesus e fala: Jesus, 200 denários de pão não vai ser suficiente para suprir eles a ponto deles se satisfazerem. E aí, se nós formos dimensionar isso, com um denário você comprava 8 quilos de pão. Então vamos fazer uma continha rápida aqui? Muito bem, 8 quilos de pão com um denário. Nós temos ali a proposta de Filipe, 200 denários. Então nós estamos falando de 1.600 quilos de pão. 1 tonelada, mais do que 1,5 toneladas de pão. Pensem bem, se você pegar 1 tonelada, 1.600 quilos de pão, e distribuir para esses 5.000 homens, porque a Bíblia fala de homens, mas tem mais uma coisa por aí. Qual é a conta que nós chegamos? Nós chegamos a mais ou menos 320 gramas. 320 gramas de pão para cada pessoa, para cada homem. Se nós formos dimensionar um pouco mais e trazer isso para os nossos dias,
320 gramas de pão equivalem a 6 pãezinhos franceses. Aí você vai falar assim, poxa, Cleiton, eu como 2 de manhã cedo e não quero saber de mais nada. O camarada está recebendo por 6, está maravilhoso, sim. Mas vamos levar algumas coisas em consideração. Se fôssemos lidar apenas com aqueles 5.000 que estavam ali assentados na grama, vocês pararam para pensar o que é transportar 1,5 toneladas de pão? 1,5 toneladas de pão. De um lugar que não se sabe aonde, de uma padaria que com toda certeza não tinha como atender essa demanda, e a logística disso. Como levar esse pão todo do meio do nada para um outro nada maior? Para pensar nisso. Não estamos falando apenas nas quantidades, no dinheiro, mas estamos envolvendo toda uma imensa logística para poder atender essa demanda. E se isso fosse possível, se arrumasse, sei lá, 1 milhão de jumentos para poder carregar essa pãozada toda, tá? Se fosse possível isso, com toda certeza, quando esse pão chegasse no destino, chegaria todo embolorado. A análise de Filipe estava corretíssima, perfeita. Quando ele chega para Jesus e diz, Jesus, é impossível, é inviável fazermos isso. Não tem como atendermos dessa forma. Só que a Bíblia fala de 5.000 homens, irmãos. E as mulheres e crianças? A palavra de Deus nos fala, lá em Êxodo, que quando Israel deixou o Egito, 600.000 a pé deixaram o Egito. Só que nós sabemos que não eram 600.000, porque ali estava contando apenas os homens. O censo, antigamente, ele desprezava mulher e criança. Considerava apenas os homens. 600.000 a pé. Os maiores estudiosos da palavra de Deus afirmam com toda a segurança, com toda a eficiência dos seus estudos, dizendo que o número correto eram cerca de 2,5 milhões de pessoas. Aproximadamente. Então, se eu dobrar esse número, eu não estou cometendo nenhum desatino. Se eu triplicar esse número, também não estou cometendo nenhum desatino. Opa, mas se eu dobrar, já não são mais 6 pãezinhos para cada um, passa a ser 3. E se eu triplicar? Diminui ainda mais. Um monte de gente faminta. Um monte de gente ali que já não comia há horas. Que eu acho que até os 6 benditos pãezinhos não iam resolver a situação delas. Filipe estava focado em tudo isso. Ele sabia disso. Então, quando ele se volta para Jesus e retruca Jesus em relação a isso, ele está dizendo para Jesus, Jesus, isso não pode acontecer. Não tem como se fazer. Aí, aparece um outro camarada. Gente boa também. André. Irmão de quem? Simão Pedro. Misericórdia. André aparece no cenário. E André só aparece no cenário nesse exato momento crucial, quando Filipe se volta para Jesus, colocando a sua análise. Porque André, enquanto eles estavam conversando, André estava lá no meio da multidão, pensando numa solução. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que a gente pode fazer? Como resolver essa situação? Como atender esta demanda? Aí André volta com um rapazinho, um garoto, com ele. E aí ele chega diante de Jesus. Jesus, olha só, trouxe esse camarada aqui. Esse camarada aqui tem 2 peixinhos pequenininhos. É o que a Bíblia diz, 2 peixes pequenos. E tem 5 pães de cevada. Eu fico imaginando Filipe olhando para André. Já tinha um absurdo aqui, misericórdia. Ele bateu todos os recordes. Ele criou um absurdo ainda maior. E aí André chega para Jesus, fala assim, Jesus, mas o que é isso aqui para tanta gente? É muita gente para comer. O que é isso diante da necessidade, da demanda?
E agora vamos ver o perfil desses dois, para a gente poder entender um pouco melhor essa história. Quem era Filipe? A Bíblia fala que Filipe foi levado até Jesus. Ele foi levado até Jesus por André. E Filipe morava em Betsaida, a mesma cidade que Pedro morava, a mesma cidade, tá? Pedro e André moravam. Então eles tinham amizade. Tanto é que você vai ver em algumas passagens da Bíblia que os dois estão sempre juntos. Há uma situação, por exemplo, quando Jesus estava falando que uns gregos queriam falar com Jesus. E aí Filipe pega e os gregos chegam até Filipe pedindo para ele dar o acesso deles até a pessoa de Jesus. E aí Filipe faz o quê? Vai até André e pergunta para André: e aí, André, levamos eles ou não? Então eles tinham muita amizade. E o que acontece? André foi o primeiro a ser chamado por Jesus. Ele foi a primeira pessoa a ser chamada. Depois ele trouxe a Pedro. Então ele foi, digamos assim, o primeiro evangelista do grupo, porque ele evangelizou o próprio irmão, levou a Pedro até Jesus. E ele era discípulo, André também era discípulo de João Batista. Esse era um outro detalhe importante. Ele já vinha de uma escola um pouco dura, bastante severa, porque para ser discípulo de João Batista, realmente você tinha que ter um perfil, digamos assim, no mínimo um perfil melhorado, para você poder suportar tudo aquilo que João Batista fazia, porque pela palavra vemos exatamente como era a figura. Então quando Jesus chama Filipe e chama André para fazerem parte do grupo, tá? Eles tiveram uma oportunidade de estar com Jesus durante uma tarde. Também já falei sobre isso aqui. Muito bem, aonde eu quero chegar com essa história? Vamos ver o perfil de Filipe. Então Filipe era esse camarada, e era um camarada que estudava a palavra. Ele conhecia bem a Bíblia, ele entendia a Bíblia. Tanto é que quando ele foi até Natanael, e foi ele que falou de Jesus para Natanael, que também se tornou um outro apóstolo de Jesus, ele falou: eu encontrei uma pessoa que encaixa direitinho em cima de tudo que as Escrituras dizem sobre o Messias. Esse camarada, ele é perfeito, ele é exato, dentro de toda a descrição da palavra. Então isso mostra que ele tinha um entendimento muito bom, muito claro da palavra. Uma declaração que eu achei muito interessante. John MacArthur, ele traçou um perfil. Eu copiei isso, irmãos, porque eu achei muito interessante. Eu estou cortando muitas coisas aqui da mensagem, irmãos, para poder dar tempo, tá? Mas olha só o que John MacArthur fala sobre Filipe. Achei isso interessantíssimo. Ele era um homem de fatos e números, um homem prático, que era guiado pelas regras e não era propenso a pensar sobre o que estava à frente. Ele era pessimista, às vezes incapaz de ver o quadro geral, e sua predisposição era ao pragmatismo, cinismo e às vezes ao derrotismo, em vez de ser um visionário. Filipe tinha uma qualidade: ele era um analista por dom. Ele, quando olhava para uma situação, ele calculava, ele via os prós e os contras, ele via as possibilidades, como é que podia ser feito ou não poderia ser feito. Então, quando ele dá aquela análise para Jesus, ele está corretíssimo. Ele fala de algo que ele entendia, e ele sabia com toda a propriedade que era inviável aquela afirmação de Jesus Cristo, quando ele diz: nós precisamos alimentar essa multidão. E André? Bom, André foi um discípulo de João Batista, está lá em João 1,40. André fazia um trabalho pessoal eficaz.
sendo um missionário pioneiro do reino, visto que, como o primeiro apóstolo escolhido por Jesus, imediatamente trouxe até Jesus seu irmão Simão, e isso está em João capítulo 1, de 41 a 42. E depois se tornou um dos maiores pregadores do reino. Estivesse Jesus ensinando aos apóstolos, em particular, ou pregando à multidão, André sabia que estava acontecendo. Era um executivo compreensivo e um administrador eficiente. Por quê que esse perfil consegue descrever as características de André? Porque enquanto Jesus estava conversando com Filipe, ele estava tentando executar a ordem que Jesus estava dando. E aí, meus irmãos, nós vemos uma situação muito peculiar, porque nós temos dentro de nós um pouco desse André e também temos um pouco desse Filipe. A grande verdade aqui, o que nós vemos? Nós temos o retrato exato do que somos. Por um lado, estamos paralisados como Filipe, pelas circunstâncias adversas, pelo desencorajamento, por planos frustrados, duvidando que Deus possa fazer alguma coisa. Exatamente isso. Embora ele tivesse visto os milagres que Jesus já tinha feito até então, e ele acompanhou algum desses milagres, naquele momento ele estava duvidando da competência de Jesus Cristo para satisfazer aquela multidão. Então ele era um camarada que, embora tivesse toda essa capacidade analítica, embora fosse uma pessoa fiel, um homem que amava a Deus, mas ele tinha isso dentro dele. Por outro lado, temos um André que faz alguma coisa. Ele não fica paralisado, ele vai lá para o meio da multidão e faz alguma coisa, mas faz pelo seu próprio esforço. Ele busca a solução de acordo com aquilo que ele pensa. E aí o que acontece? Ele chega com o resultado, mas o resultado é insuficiente. O que isso tem para nos ensinar, meus irmãos? O que essas passagens vêm a nos mostrar? Vem mostrar que ambos, tanto André quanto Filipe, os dois, eles não estavam olhando para Jesus que estava do lado deles. Eles não conseguiam ver Jesus como a solução daquela questão. Porque olha o que o texto sagrado, queridos, diz. Prestem atenção no que fala aqui no verso 6 do capítulo 6. Verso 6 do capítulo 6. Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Irmãos, em meio ao desencorajamento, em meio à nossa luta interna, de que aquilo é possível ou não, de que possamos vencer determinado desafio, ou vencer alguma luta que está na nossa vida, algo que está acontecendo, que está até nos submergindo. Em meio a isso, também em meio à nossa própria insuficiência de poder atender às nossas próprias demandas, tem um Jesus que sabe o que vai fazer. Amém. Existe um Jesus que está ali, como estava do lado dos dois. E a Bíblia é clara que no versículo 6 ela diz o quê? Ela diz, vou botar esses camaradas à prova. Vou testar essa turma. Deixa eu ver exatamente como eles se comportam em meio a uma situação difícil. Em meio a algo inviável, a uma impossibilidade. A Bíblia diz que Jesus sabia exatamente o que ele devia fazer, mas ficou calado. E quantas vezes Deus não se cala para nós, irmãos? Quantas vezes nós oramos, clamamos, pedimos, suplicamos, mas não conseguimos ouvir Deus, Ele está calado. Mas Ele sabe exatamente o que está fazendo e sabe exatamente o que deve fazer.
Nós estamos aqui, no meio das nossas dúvidas, no meio do nosso desespero, não entendendo muitas coisas, a nossa fé está titubeando. E esses dois camaradas são o nosso retrato, irmãos. O desafio está ali, a luta está ali, a dificuldade está ali. Nós não conseguimos entender por que estamos passando por isso. Olhamos para todos os lados e as portas estão todas lacradas, fechadas. Mas Jesus está ali. Ele sabe o que ele vai fazer. O interessante de tudo isso é que nós vamos ver a seguir a resposta de Jesus. Qual foi a resposta que ele deu? Ele deu a mesma resposta para ambos. A mesma resposta. Só que essa resposta atingiu as perspectivas de um e de outro de uma determinada maneira. Então vamos ver qual foi a resposta que Jesus deu para eles. A partir do verso 9, a partir do verso 10, perdão, a resposta começa a vir. Aí Jesus diz assim, Jesus vê, né, aquela situação, lembre-se qual é o pano de fundo. Uma religião fracassada, um povo completamente abandonado, um povo largado, que não tem as suas necessidades, e quando eu falo de necessidades, eu falo de necessidades da alma, satisfeitas. Nós vamos ver isso um pouco mais tarde também. Meu Deus. E aí, queridos, então vocês veem agora Jesus se voltando para esses dois elementos, para esses dois apóstolos, futuros apóstolos, né? E aí ele lhes dá uma grande lição. E olha só o que diz a partir do verso 10. E disse Jesus, fazei os homens assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram em número de aproximadamente 5.000, que nós sabemos que não era só isso. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele fez o quê? Ele distribuiu. Jesus é quem deu. Foi ele que colocou na mão. Foi Jesus quem fez. Não foram eles que foram lá pegar, não. O produto, a solução, estava na mão do Mestre, estava na mão de Jesus. E ele entregou a solução a estes apóstolos, a todos os seus apóstolos, para que esses pudessem distribuir no meio daquela multidão. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados. E do mesmo modo, os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram, e dos que haviam comido. Então preste atenção, irmãos. Isso aqui é a parte mais importante de tudo que nós vemos aqui, de tudo que nós estamos lendo aqui. Naquele momento, naquele instante, qual foi a resposta que Jesus falou? Jesus pegou os pães, pegou os peixes, agradeceu a Deus por aqueles 5 pães e por aqueles 2 peixinhos pequenos. Ele pegou a insuficiência do resultado de André, somou com as dúvidas que Filipe tinha. E para ambos ele deu a seguinte resposta: me dá isso aqui. Você diz que é inviável, né? Você diz que eu não posso fazer. Você diz que é impossível, que a logística não tem como, não tem como você fazer isso. Na verdade, você está me dizendo. E você, Filipe? E você, André? Você chegou para mim agora há pouco e disse, o que é isso aqui, Jesus? Para toda essa multidão, é tão pouco. Pois me dá a sua insuficiência aqui, me dá as suas dúvidas aqui e eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Levantou tudo para o céu, agradeceu a Deus. Distribuiu entre a multidão. A Bíblia diz que aqueles milhares, aqueles 5.000, 10.000, 15.000 pessoas, eu não sei quantas estavam ali, mas com certeza não era só 5.000. Todas essas pessoas foram saciadas.
não aguentavam comer mais. Já passamos por essa experiência de estarmos no lugar e nos empanturrarmos e não caber mais nada. Foi isso que aconteceu com eles. E aí, olha que coisa interessante. Olha o que Jesus diz para eles. Agora vocês vão lá e recolham os pedaços que sobraram. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus era um cara consciente, misericórdia. Um homem como aquele sabia tudo. Tinha tanta consciência do desperdício. Ele disse, não vamos desperdiçar. E o texto diz isso, para que não se desperdice. Mas será que era só essa mensagem que Jesus queria passar? Vocês pararam para tentar entender. Vocês pararam para tentar entender o que Jesus, por que Jesus mandou eles recolher esses cestos? E por que 12 cestos? Por que não 3? Por que não 1 cesto? 12 cestos. Qual é o significado disso? O número 12 na Bíblia, ele traz qual o entendimento? O entendimento do governo de Deus. São 12 apóstolos, são 12 patriarcas, nós temos 12 portas na cidade celestial. O número 12 mostra toda a governança de Deus sobre todas as coisas. Ele é absoluto sobre tudo. Ele domina sobre tudo. Não existe nada que foge do controle dele. E Jesus precisava mostrar isso para os discípulos. Eu controlo todas as coisas. Você está aí cheio de dúvidas, Felipe. E você, André? No meio da sua insuficiência. Pois sou eu que controlo, sou eu que distribuo, sou eu que faço, sou eu que sacio. Esta religião podre que existe aí fora, ela não pode fazer o que eu posso fazer. Eu posso fazer isso. E aí foi o que aconteceu. 12 cestos foram erguidos em testemunho daquele milagre, para que Filipe entendesse que não há dúvidas, não podemos duvidar. E hoje nós aprendemos isso na escola dominical. Hoje o Senhor nos falou sobre isso aqui. Não temos que duvidar, é Deus fazendo. Não importa se o seu casamento está ruim, não importa se lá no trabalho também está, não importa os problemas, as lutas. Em verdade, isso mexe com o nosso interior, mexe conosco, mas isso não importa. Se os nossos filhos estão desviados, não importa. Deus está no controle. Amém. Esses cestos vão ser levantados um dia. Nós vamos ver isso erguido para testemunho de todos. Como foi naquela hora em que Jesus olha para Filipe e olha para André e diz, está vendo? Eu posso fazer isso. Vocês não podem, mas eu posso. Quisera eu falar mais. Tinha muito mais para falar, mas, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, que o Senhor me mostrou na sua essência. A religião apodrecida do passado é a mesma religião de hoje. Tão apodrecida quanto. Ela não sustenta mais. Ela não ergue mais. Para evangelizarmos agora, temos que copiarmos os modos e as maneiras que o mundo faz, para podermos atrair as pessoas, eles lá. Mas o que a Bíblia nos manda fazer? Me levanta e eu atrairei todos a mim. Mas ignoramos isso. Não, isso não. Vamos botar um carro alegórico, bota um monte de gente sambando ali, um louvor cristão, entendeu? Um monte de batuque. Ou vamos criar uma banda de carnaval com o nome maravilhoso de Jesus. E o que acontece, queridos? Tiramos as pessoas do reino dos céus, que foi isso que Jesus veio implantar no coração das pessoas. E é isso no debate, quando ele tem esse debate com os religiosos da época, ele mostra para eles o seguinte: eu vim implantar o reino dos céus no coração das pessoas. É isso que eu vim fazer. E a Bíblia diz que o reino dos céus não se restringe à comida e nem à bebida. Não é isso, não são as coisas materiais,
Não é isso que faz com que o homem seja mudado. E exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje é que a religião que é pregada, que é mostrada, a religião que nós conhecemos aí fora, ela faz exatamente esse papel. Ela não liga mais o homem a Deus. Ela não satisfaz mais, porque ela não apresenta o Jesus que a Bíblia diz. Ela não mostra o Jesus da Bíblia. Passando por cima de mais algumas coisas, Cristo conhece as nossas fraquezas e cicatrizes, as lutas com a nossa identidade. Ele forma amorosa e paciente, com paciência, e trabalha o nosso caráter, até que seja ele como o caráter de Jesus. O trato de Cristo com os seus 12 discípulos e conosco é comovedor. O que Jesus fez com esses 2 discípulos e com os demais também, e o que ele faz conosco quando ele nos faz atravessar por alguns vales, é comovedor. Talvez tivéssemos esperado que Jesus buscasse homens mais qualificados, mas ele escolheu um pequeno grupo de homens comuns e ele disse: eles vão dar certo, eles vão dar certo. Da mesma forma, quando aquela geração vivia uma religiosidade profana, Jesus levantou, começou a trabalhar um grupo dentro desse contexto, com esse pano de fundo. Jesus trabalha com um pequeno grupo de 12 pessoas, 12 pessoas, e os ensina, e os exorta, e lhes mostra qual o caminho verdadeiro, faz com que eles voltem para o verdadeiro sentido do Evangelho, mostra para eles como que tem que ser feito e como é que a Bíblia ensina. A mesma coisa Deus está fazendo hoje nos nossos dias. Está tomando pequenos grupos ao redor deste mundo afora, puxando estas pessoas, tirando-os desta religião corrompida que não pode mais oferecer nada, fazendo com que este grupo pequeno se volte para a realidade da palavra, para aquilo que a Bíblia ensina. Porque ele diz: esses camaradas vão dar certo. Tudo que esperava deles era disposição. Ele os atrairia até ele, lhes capacitaria e lhes daria poder para servi-lo. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1,12, fala o seguinte: eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. O apóstolo Paulo, aquele gigante de Deus, ele diz: construí, fiz tudo isso, porque Deus foi quem me capacitou, porque foi Ele que me deu a oportunidade, foi Ele que me trouxe e me colocou no ministério. Se Ele não tivesse feito nada disso, eu não poderia ter feito as coisas que fiz. Ele entendia isso. Não podemos agora, meus irmãos, e aí eu não tenho como encerrar a mensagem sem fazer esse comentário. Jesus se afastou daquela festa, porque tudo que rolou ali desagradou ele profundamente. Ele ficou muito entristecido quando ele olhou para os responsáveis em apresentar Deus para o povo, aqueles que eram sacerdotes, aqueles que tinham a missão de confortar os aflitos, de atender as demandas e as necessidades da alma daquele povo, mas que estava abandonado à beira de tanques, largado à beira do caminho. Eles não se importavam mais com isso, porque o foco deles era outro. Então eu não posso encerrar a mensagem sem fazer um comentário e pedir para os irmãos, porque a Bíblia diz, lá em mesmo capítulo 6, dos versos 14 ao 15, nós vemos aí um terceiro grupo de pessoas que pegam Jesus e ficam espantados, extasiados, tomados com aquele milagre estrondoso,
Meu Deus, esse camarada pegou um baldinho de areia, que tinha lá 2 peixinhos pequenos, 5 pãezinhos, e alimenta essa multidão inteira. Vamos coroar esse camarada, o nosso rei, que ele seja rei sobre nós. Vamos fazê-lo nosso rei, porque ele pode suprir as nossas demandas físicas. Ele pode nos alimentar. Ah, Cleiton, isso está escrito mesmo? Claro, meus irmãos. Se vocês abrirem lá no livro de João, no Evangelho de João, no próprio capítulo 6, e se vocês forem um pouquinho mais adiante, capítulo 6, a partir do verso 23. Abram lá em João, e eu vou encerrar com isso, irmãos. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 23, diz assim: contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram o pão, após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando foi que chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo, que me buscais, não porque viste os milagres, mas porque comestes do pão que vos saciaste. Alguma diferença dos nossos dias, irmãos? Este grupo estava completamente voltado para esta religião podre, afastada de Deus, que crê mais no Deus que pode. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso, e Deus acaba se transformando num servente mor, em um gênio da lâmpada, em alguém que pode conceder todos os teus desejos. Jesus sabia disso. Só que o texto lá no capítulo 6 diz o seguinte, que quando eles chegaram para levá-lo à força, é o que o texto diz, para levá-lo à força, para o coroar rei sobre eles, ele simplesmente saiu fora. Foi embora. Foi para o monte. Queridos, podem ter certeza de uma coisa que eu vou falar aqui agora para todos. É o que ele está fazendo com a religião deste momento. E aí eu não tiro ninguém. Eu não falo mais que sou evangélico, porque eu não me sinto mais à vontade em dizer que eu sou evangélico. Então, queridos, é uma situação muito complicada a que nós estamos vendo nos nossos dias. Pessoas se afastando do prumo de Deus, pessoas perdendo o norte de Deus. E aí, meus queridos, fazem o que os religiosos da época faziam. Olha, você só pode andar 1 quilômetro. Hoje é só um. Ou você não pode fazer isso. Olha, você não pode comer sem lavar as mãos. Olha, você não pode fazer aquilo outro. E aí você começa a impor, a mostrar, a dizer, você precisa fazer isso para se aproximar de Deus. É necessário o sacrifício. E, por favor, não vamos culpar apenas os nossos irmãos neopentecostais, não. Vamos falar de nós mesmos, que muitas das vezes nos debruçamos em cima de situações, de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, aplicando esse tipo ridículo, porque não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Jesus quer de nós. Hoje, a palavra que o Senhor está nos dando é que nós nos voltemos para Ele. Estudamos hoje na escola dominical que a palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso norte. É o que está escrito lá que nós temos que fazer. Ipsis literis, sem virar uma vírgula, sem mudar uma questão. É aquilo que está escrito lá que nós temos que fazer. É isso que Jesus ensinou para aquelas pessoas ali. É bem verdade que no meio daquele grupo imenso, tinham pessoas que estavam ali apenas para poder se alimentar, terem as suas necessidades físicas saciadas, mas existiam ali pessoas sinceras, como existe também nos dias de hoje. Querido, nos voltemos para isso. Tá? Não fiquemos com dúvida no nosso coração, não nos deixemos levar
pelas nossas próprias forças, porque vai acontecer o que aconteceu com André. E ele disse: o que é isso? Não dá para nada. E ele mesmo reconheceu toda a sua insuficiência no esforço que ele fez. Muito bem intencionado. Mas o caminho do inferno é coberto de muitas boas intenções. A bem da verdade é isso. Amém, queridos? Amém. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Verdade que ele tinha muito mais coisas, mas o tempo não permite. Amém. Vamos ficar de pé, meus queridos?